Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Oh, obrigado, Deus de promessa, aleluia, aleluia. Vai aplaudindo, já pegando a sua Bíblia Sagrada nesta noite. Eu te convido a tomar a Bíblia Sagrada. Oh, aleluia. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu te convido, querida e amada igreja, abrir comigo num texto maravilhoso que se encontra no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, igreja. Nós vamos estar meditando. Capítulo de número 9. É a palavra que Deus tem para nós, nestes minutos que ainda nos resta, para nós terminarmos este culto tão maravilhoso que não dá vontade de terminar, porque a presença de Deus é neste lugar. A presença de Deus é neste lugar. Você dá um glória ao nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Segundo livro de Samuel. É a palavra que nós queremos meditar nesta noite para louvar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele está fazendo grandes coisas aqui nesta noite, aleluia. Eu já quero convidar a amada igreja, em nome de Jesus, para estar conosco aqui na próxima terça-feira. Próxima terça-feira nós estamos aqui em oração, nós voltamos alguns dias. Deus tem tocado o nosso coração que a igreja precisa de estar orando. Então, se você terça-feira de 8 às 9 não estiver trabalhando, não fique em casa, venha para a oração. Amém? Nós vamos estar aqui orando terça-feira. A igreja precisa de orar. Nós terminamos hoje uma campanha de oração pela madrugada, 3 dias de oração, e foi uma bênção, aleluia. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel, está escrito assim a palavra do meu e do seu Deus nesta noite. Perguntou Davi: resta ainda alguém na casa de Saul, para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Olha, eu sinto até a presença de Deus aqui. Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete inclinou e disse, dá vontade de nem pregar, irmão, só de saber que este texto é um texto do favor de Deus. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tão como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos
120 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Quem pode dizer um amém para Jesus nesta noite? Obrigado, meu Pai, meu Senhor maravilhoso, por esta palavra, pela tua presença na tua casa. Aqui estão os teus filhos que estão aqui, Senhor, com fome de comer o pão que desceu do céu, de tomar da água que está jorrando da palavra que já foi ministrada aqui pelos louvores, pelos testemunhos e agora pela tua palavra, as santas escrituras que está aberta e foi lida. Fala conosco, meu Deus, assim como o Senhor está ministrando com todo o poder neste lugar. Esta oração que nós te fazemos, crendo na tua presença neste lugar. Quem crê na presença do Espírito Santo, diga amém, Jesus. Tomem assento nesta noite. Vamos escutar o que Deus, Ele tem para a nossa vida nesta noite. Queridos e amados, eu só gostaria de relatar um pouquinho do segundo livro de Samuel, que foi escrito pelo próprio Samuel, primeiro e segundo Samuel. E aqui, queridos, fala no capítulo de número 1, começa falando da morte de Saul. Saul foi o primeiro rei constituído pelo povo, segundo a permissão de Deus, a Israel. Eu já preguei aqui uma mensagem há um tempo atrás, falando dos juízes. Eu não sei se a igreja está lembrando, que eu citei o juiz. Eu já preguei uma mensagem sobre Sansão, eu já preguei uma mensagem aqui na igreja sobre Gideão. Quer dizer, eu já preguei umas 2 mensagens sobre Gideão, mas é claro que de maneiras diferentes. E aqui, querido, nos fala no livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel conta sobre a chamada de Davi, conta sobre o lamento de Ana, enfim, conta sobre alguns eventos que ocorreram em Israel. Mas aqui, neste segundo livro, conta principalmente sobre o reinado do rei Davi. Nós podemos destacar aqui a morte de Saul e a transição para Davi. Vocês sabem que Davi, ele foi considerado pela Bíblia, por Deus, pelo povo de Israel, como o homem ideal, segundo o próprio coração de Deus. Ele foi escolhido por Deus, irmãos, para assumir uma posição que para nós olhando hoje em dia, era como se fosse uma posição presidencial, uma posição imperial em alguns países. Mas, amados irmãos, o que me chama maior atenção quando nós vamos discorrendo aqui na passagem da palavra de Deus, é que antes de chegar ao capítulo 9, que fala das guerras no capítulo 8, do segundo livro de Samuel, que Davi então vai conquistando, antes disso, diz a Bíblia, que quando Davi assumiu o seu reinado, quando Davi tomou posse do seu trono, logo após a morte de Saul, diz a Bíblia que a primeira coisa que Davi fez foi ter trazido novamente a arca do Senhor, que era a presença de Deus, a habitar novamente dentro do templo, dentro da cidade santa chamada Jerusalém. Aí então, depois que a presença de Deus se instaurou novamente no reino de Israel, tomou posse novamente, segundo a vontade de Deus, do reino de Israel, então Davi começou a conquistar terras, começou a batalhar contra os seus adversários. E diz a Bíblia que quando Davi já estava tomando posse, tomando as guerras e sendo vitorioso no nome do Senhor dos Exércitos, diz a Bíblia que Davi se acalmou um pouco no seu lugar. Davi então começou a pensar, a lembrar do seu melhor amigo. Se você já leu a Bíblia Sagrada, se não leu, passe a ler a Bíblia Sagrada e você vai ver a história linda que está ali no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, quando Davi ele faz um pacto de amizade com um homem chamado Jonatas. Se você não sabe quem é Jonatas, Jonatas era um dos filhos de Saul, o rei de Israel naquele exato momento. E diz a Bíblia que o coração de Davi, quando o encontrava com Jonas, ele batia diferente por causa da amizade que eles tinham, do amor que eles sentiam como amigos um pelo outro, que ele sempre
prezavam por estarem juntos, eles sempre se preocupavam um com os outros. Diz a palavra sagrada que pelo fato do Senhor colocar a mão sobre Davi, ter escolhido Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha um coração puro, um coração voltado para as coisas do Senhor, o rei Saul se irou e começou a perseguir Davi. Davi começou a se esconder, mas diz a Bíblia, irmãos, que Davi teve a oportunidade, quando Saul estava descansando, de ter matado a Saul. Eu quero te dizer que o ungido de Deus ninguém toca. No exato momento, Deus irá colocar o seu ungido na posição que ele quer. Diz a Bíblia que ele cortou um pedaço ali das vestimentas de Saul, e no outro dia Saul virou para Davi e falou: olha, eu poderia ter te matado. Ele falou: você está enganado, você não poderia ter me matado, porque aqui está na minha mão como prova, você estava dormindo, eu entrei dentro da sua habitação, eu poderia muito bem ter matado a sua vida, aqui está o pedaço da sua vestimenta. E diz a Bíblia, querido, que pelo fato de Davi ter feito um pacto de amor e amizade com Jonatas, que era filho de Saul, ele não matou, e é claro, por ser também este ungido. Para você ver, querido, que um pacto é algo muito importante na vida de uma pessoa. Quando você faz um pacto de aliança com alguém, quando algum dos irmãos aqui fizeram pacto de aliança comigo, fizeram um pacto de aliança com o Senhor, pacto de aliança, irmão, não pode ser quebrado, porque Deus está fazendo com que a sua pessoa, no meio daqueles que fazem um pacto, cele este pacto, e somente nós, pela nossa infidelidade, que podemos quebrar. Assim também é com o pacto com Deus. E diz a palavra, querido, que então agora, querida, Davi parou no seu templo, Davi parou no seu castelo, ou melhor, Davi parou ali na sua casa real, e diz a Bíblia que ele começou a pensar em quem poderia ajudar, porque o domínio, o poder, as riquezas estavam em suas mãos. A Bíblia nos fala, querido, que Davi então se lembrou do seu melhor amigo, que já havia partido há muito tempo, que havia morrido na guerra, quando seu pai saiu para a batalha. Quando seu pai foi, Jonatas também foi, e ali eles morreram naquela batalha. Diz a palavra do Senhor, querido, que Davi então começou a questionar: quem eu poderei ajudar, quem eu poderei demonstrar a bondade de Deus que está sobre a minha vida, quem eu poderei externar esta mesma bondade que Deus está externando pela minha vida. E diz a Bíblia, querido, que ele perguntou: resta ainda alguém na casa de Saul que eu poderei fazer alguma bondade? Resta alguém na casa do meu melhor amigo, que é filho do rei Saul, chamado Jonatas, que eu poderei demonstrar alguma bondade por amor de Jonatas? Queridos, levantaram e disseram: resta um servo de Saul chamado Ziba. E então mandaram introduzir Ziba à casa dele. E a palavra de Deus fala que então, amado, Ziba apresentou um que era mesmo sangue de Jonatas e mesmo sangue do rei Saul. Eles falaram: resta ainda um que está vivo, resta um que ainda precisa ser acolhido, resta ainda um que precisa ser olhado pelo favor do rei. E a Bíblia nos fala, querido, que o Senhor usou do coração de Davi para estender a mão a um homem aleijado de pés, chamado Mefibosete. Eu paro aqui agora um pouquinho só para você poder entender o que Mefibosete estava vivendo. Talvez pode ser também como você está vivendo hoje em dia, ou talvez pode ser a realidade como muitos estão vivendo hoje em dia, a realidade de Mefibosete. A Bíblia nos fala que Mefibosete, querido e amado irmão, estava numa cidade chamada Lodebar. No final do texto do capítulo 9, se você prestou atenção ouvindo e lendo, lá fala que já estava em Jerusalém a Mefibosete. Mefibosete, antes de estar em Jerusalém, junto à casa real, comendo dentro da casa real, ele estava em outro lugar, ele não estava em Jerusalém. A Bíblia fala que ele estava numa cidade chamada Lodebar. No original, a palavra Lodebar vai nos mostrar, antes de falar original, segundo a geografia, Lodebar estava a leste do rio Jordão. Ele estava bem próximo do rio Jordão. E esta palavra Lodebar, pelo seu significado, eu já falei muito sobre o significado. Se você for para a Bíblia, você vai ver muito significado dos nomes. E preste atenção numa coisa: o significado de um nome queria dizer a realidade pelo qual aquela família, aquela pessoa estavam vivendo naquela hora. A palavra Lodebar, a cidade de Lodebar, estando a leste do rio Jordão, significava sem pasto.
sem provisão, lugar abandonado. Amado, todos aqueles que moravam em Lodebar, eles procuravam água e não tinham, eles procuravam comida e não tinham, as vacas estavam morrendo porque não tinha pasto, não tinha água. Irmão, não chovia em Lodebar, parecia que o céu de Lodebar tinha se fechado. Por isso que a palavra Lodebar, a cidade de Lodebar, significa lugar sem pasto, lugar sem pão. Você consegue morar num lugar, irmão, que você não consegue ganhar um pão? Você consegue morar num lugar onde você não consegue tomar água, tomar um banho, onde você não consegue provisão? É claro que você não vai conseguir, mas diz a Bíblia, irmão, que este da linhagem real de Saul, filho de Jonatas, morava nesta cidade amaldiçoada, sem pão, sem nada para poder comer. Agora nós vamos olhar um pouquinho para a vida deste homem chamado Mefibosete. A palavra de Deus no original, a palavra Mefibosete, o nome dele, sabe o que significa, irmão? Nome que espelhava vergonha. Olha para você poder ver, ele estava no lugar sem pão, ele estava num lugar onde não tinha provisão, e o nome dele significa nome espelhando vergonha. Sabe por quê? Se você vir para a palavra de Deus comigo, aqui mais anteriormente, falando no capítulo 4, versículo 4, vai falar, querido, que um dia Mefibosete, com 5 anos de idade, correndo, amado, fugindo ali, correndo ali das batalhas, diz aqui no versículo 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de pés. Este era da idade de 5 anos. Quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel, a sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Com 5 anos de idade, Mefibosete, ele tem que amputar os 2 pés. Podemos dizer que ele era um rapaz aleijado. Ele tinha que ser carregado por todos. Ele vivia na dependência das pessoas. E o seu nome ainda é nome de vergonha, irmão. Espelho de vergonha, por quê? Porque ele tinha os seus pés deficientes. Naquela época, claro que não tinha uma cadeira de roda eletrônica. Não tinha aí os carros que podem pegar você na porta e levar até o médico, e levar até um restaurante, e levar a algum lugar que te dá um apoio, uma ajuda. Agora imagina, querido, para subir no cavalo, tinha que pegar Mefibosete e pôr no cavalo. Para levar Mefibosete ao médico, alguém tinha que levar. Para levar Mefibosete, se ele não fosse arrastando até o banheiro, até o lugar de fazer as suas necessidades, quem que teria que ajudar? Uma outra pessoa. Já parou para imaginar, querido, como que Mefibosete estava vivendo? Estava vivendo em ruína, estava vivendo em vergonha, estava vivendo em miséria, estava vivendo sem pão. Mas, querido, eu tenho uma notícia para você nesta noite. Deus não se esqueceu de Mefibosete, aleluia. Deus não se esquece dos seus filhos, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Deus usou Davi, e Davi lembrou, será que tem alguém da casa de Jonatas que eu poderei fazer bondade a esse? Então ele se lembrado de Ziba, e Ziba falou, olha, eu sou somente servo de Saul, tem alguém na casa do meu senhor que se chama Mefibosete, ele vive em Lodebar, na cidade sem provisão, sem pão, ele vive lá com nome de vergonha, ele vive deficiente. Então Davi falou, manda depressa chamar este homem chamado Mefibosete, porque eu hei de demonstrar o meu favor a este homem, aleluia. O que eu queria falar a você nesta noite, querido, é que existe da parte de Deus um valor tremendo para algo que Deus tem demonstrado pela nossa vida, chamado graça. Você sabe o que é graça nesta noite? Que eu quero falar, querido, sobre o valor da graça que está neste texto. Graça nesta noite, em primeiro lugar, é a demonstração da bondade para com o desamparado. Quem poderia amparar Mefibosete? Quem poderia amparar você que está aqui nesta noite? Sabe quem pode te amparar? É um Deus que está com seus olhos olhando para você, que não esqueceu de você, que não trocou seus olhos de você, e que nesta noite está te chamando de filho, e tem uma herança maravilhosa para você. Você crê nisso nesta noite? Aleluia!
Exaltado seja o Senhor. Se você crê na herança e no pacto de Deus, levanta a sua mão e já começa a agradecer, porque Deus tem bondade para com a sua vida. A Bíblia nos fala, querido, em Jeremias 31, versículo 31 e 34 fala assim: eis que os dias vêm, diz o Senhor, que farei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Jacó, não com a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomou o pão para então removê-los da terra do Egito, porque infirmadas foram eles na minha aliança, embora eu fui um marido para eles, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu vos darei o meu direito e as suas mentes, e gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem é povo de Deus aqui nesta noite, que crê no favor de Deus, adora Ele. Porque se muitos têm você como desamparado, Deus fala com você nesta noite, que Ele está aqui para te amparar. Quem crê no amparo de Deus nesta noite? Deus é como o marido da mulher viúva, Deus é como um pai do órfão, Deus é como um juiz daquele que está com a causa perdida. Quem está com causa perdida aqui nesta noite, confia em Deus, porque Ele ainda te ama. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, o nome do nosso Deus. Eu vejo que o favor de Deus, em primeiro lugar, irmão, é um favor de demonstração de bondade para com aquele que está desamparado. Vamos para Efésios, queridos. Efésios vai nos dar uma mensagem tremenda falando sobre a bondade de Deus. Efésios capítulo de número 2, versículo 1 está dizendo: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Isso é graça de Deus, irmão. No original da palavra, eu vou só no grego, na palavra no original, que é a palavra caris, ou cariston, significa favor imerecido de Deus por aquele que não tem condição de receber favor. Nesta noite eu quero te dizer, se o diabo está te acusando, existe um Deus que está te falando: eu tenho bondade para derramar sobre a sua vida. Oh, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Olha o versículo 4 está dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor para com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isto é graça de Deus, irmão. É tirar você de Lodebar e te levar para Jerusalém. Aleluia! Glorifica Jesus nesta noite. Aleluia! É quando Deus olha para você, escute isso, é quando Deus olha para você e fala aí: aleluia, tá vendo? Ele está com os pés cortados, ele está aleijado da alma, ele está ferido. O diabo quer só matar ele, só escravizar ele, só colocar ele sem pão. Sabe o que Deus faz, irmãos? Ele envia anjos para poder servir a igreja. Ele enviou o seu filho para poder servir a sua alma, tirar você da morte, te resgatar. E hoje sabe o que acontece? Você poder sentar na mesa do teu Deus. Quem está sentado com Jesus, dá glória a Ele nesta noite. Aleluia! É isso que Deus faz. Olha aí, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, nas coisas que vão acontecer, o quê? As abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Meu amado, não se contente, hoje o culto está voltado para isso, não se contente com as migalhas de Satanás, não se contente com o pecado. Pecado não é bom não, irmão. Pecado só faz esta carne morrer a cada momento. Você talvez acha que é bom, mas ele está matando a tua vida, ele está arrancando aquilo que Deus quer colocar de novo. Mas sabe o que Deus vai na tua vida?
vida, querido, te transporta para estar sentado com Ele, para ter riqueza das coisas celestiais. Quem quer as riquezas de Deus nesta noite, tome posse, porque a bondade de Deus é para você que está desamparado. Quem está amparado hoje em Cristo Jesus, adore ao nome dEle nesta hora. Oh, aleluia! O que é o favor, a graça de Deus, irmão? É a demonstração da bondade pelo desamparado. Segunda coisa que eu percebo no texto, lá, meu amado, que nós acabamos de ler, falando o que é graça, o que é bondade de Deus. O texto vai estar também nos mostrando, no segundo livro de Samuel, capítulo 9, vai estar nos falando que a graça, o favor de Deus, a bondade de Deus, é a demonstração a nós, que nós podemos ter um lugar de privilégio. Vira para o seu irmão que está do lado e fala com ele: você sabia que você tem privilégio quando você entrega a sua vida para o Senhor? Aleluia! Oh, maravilha! Você tem privilégios, irmãos. O que aconteceu aqui na palavra? Olha para o versículo 11 do texto, para você poder adorar o teu Deus. Aonde estava Mefibosete, irmão? Aonde estava a cidade de Mefibosete? Qual era a situação da cidade de Mefibosete? Qual era a situação da sua casa, meu amado? Começa a olhar para tudo isso. Mas lá no versículo 11, virou Davi para Ziba e disse... o Ziba disse ao rei, então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o Senhor meu rei me mandar, então o teu servo vai fazer, assim ele fará. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Aonde era a mesa de Mefibosete, irmão? Era a mesa onde as baratas passavam. Era a mesa onde os ratos passavam. Era a mesa onde, quando tinha um denário, um dinheirinho, comprava um pão já velho, porque pão novo não era pão da mesa de Mefibosete. Qual era a água de Mefibosete, irmão? Vamos contextualizar o nosso Nordeste brasileiro para você ver a água. Vamos contextualizar a África. Qual é a água do africano? Qual é a água do nordestino? É a água que o boi toma? É a água do resto, aquela água barrenta, aquela água suja, e ele tem que tomar. Qual é a água daqueles que moram na África? É a água que passa ali os dejetos do lado da água. É a água que passa ali todas as coisas ruins. É a água, meu amado, que não é reciclada. Imagina a situação de Mefibosete, amado. O que aconteceu com ele? Davi falou: é hora de eu demonstrar graça para ele. Eu vou demonstrar para ele que ele agora vai tomar lugar privilegiado. Quem quer ser privilegiado pelo Rei Jesus aqui nesta noite? Amém, amado? Diz a Bíblia, irmão, que então Davi mandou preparar a mesa, e todo dia trouxe agora Mefibosete com a sua família, e Ziba, com seus filhos, com seus servos, para dentro de Jerusalém. O que aconteceu agora com Mefibosete? Todos os dias que era colocado a mesa ali, amado, sabe o que acontecia? Davi mandava chama Mefibosete, põe ao lugar dele assentar, serve Mefibosete, porque esse também será como um dos meus filhos, meu amado. Se Satanás, escute bem isso que eu vou te dizer, está pensando que você e eu vamos ficar comendo da porqueira que ele tem para oferecer, dos restos que ele tem para oferecer, ele está muito enganado. Sabe por quê? Porque eu sei aonde o meu Deus, o seu Deus, vai nos colocar assentado. Sabe aonde é? É na mesa do rei. Aleluia! O que tem na mesa do rei, irmão? Na mesa do rei tem a melhor comida. Na mesa do rei tem alegria. Na mesa do rei tem o vinho da alegria. Na mesa do rei a tristeza vai para longe. Na mesa do rei não tem que ficar pensando no problema. Na mesa do rei é mesa bem servida, é mesa bem farta. E nesta noite você, pela graça de Deus, vai comer do melhor. Você crê nisso? Já levanta e já dá um glória ao Rei da glória que se chama Jesus. Aleluia. E para terminar hoje o meu sermão aqui nesta noite, quero dizer a você que o terceiro e último valor do favor de Deus por mim e por você é a demonstração pela nossa vida, porque Ele quer demonstrar uma guarda da nossa vida, Ele quer demonstrar uma sustentação para a nossa vida. Versículo 13 diz: e Mefibosete morava onde? Em Jerusalém, porque sempre comia a mesa do rei. Oh, maravilha!
era coxo de ambos os pés. Preste atenção, amado, morar em Jerusalém não é privilégio, irmão, é privilégio. Sair lá do fundão que se chama Lodebar, do lugar do esquecimento, do lugar da falta de pão, e agora morar na melhor cidade, centro religioso, centro real, lugar onde todos vão para adorar a Deus, lugar onde o rei assenta. É privilégio para quem é guardado, sustentado pelo rei. É esta igreja linda que está aqui nesta noite, que vai morar na mansão celeste. Ele já preparou para você a mansão celeste, por isso creia que é Ele que vai te guardar e Ele vai te sustentar até o fim, para louvor da sua glória. Quem crê, adore ao nome dEle, aleluia. Isso é para privilégio para poucos, irmãos. Sabe quais são estes poucos que vão tornar muitos? É a igreja do Senhor Jesus. Levanta a mão, igreja do Senhor, e agradeça, porque você vai morar na Jerusalém celeste e sempre vai comer da mesa do Rei Jesus, aleluia. Feche os seus olhos nesta noite. A minha pergunta para você é: quer continuar em Lodebar? Quer continuar sendo chamado deste nome Mefibosete? Ou presta atenção, ou você quer ser chamado? Sabe o que acontece, irmão? O nome dele, antes de ser chamado Mefibosete, sabe qual era o nome dele? O nome dele se chamava Mefibosete, que passou a ser, deveria ter sido Baal Meribe, que quer dizer em oposição a Baal. Ou seja, tudo que o diabo tem de ruim para mim, tem para me oprimir, eu me coloco oposto, que Baal aqui é símbolo e é entidade relacionada aos demônios. Eu me oponho, porque agora, pelo fato de ter provado do favor do rei, o meu nome não é mais Mefibosete, mas é Baal Meribe, que quer dizer, eu sou oposto a Satanás, porque agora Deus me coloca assentado em Jerusalém e comendo das bênçãos da sua casa real, aleluia. Eu te pergunto, como você quer ser chamado? Feche os teus olhos. Quer ser chamado Mefibosete? Quer ser chamado como morador desta cidade que se chama Lodebar? Ou nesta noite você gostaria que Deus trocasse a tua identidade, a tua história? Você quer que nesta noite Deus troque a tua história, meu irmão? Esta noite Deus pode mudar a tua vida nesta noite. Eu quero convidar você que está aqui desanimado, que está aqui triste, que está aqui decepcionado com a sua situação que você está vivendo. Você que nesta noite gostaria de provar deste favor de Deus hoje de novo, que entendeu que Deus começou desde o começo do culto a falar com você. Se você quer ser trocado o teu nome para Baal Meribe, que é oposição a Baal, oposição aos demônios, oposição à maldição, e morar em Jerusalém para provar das bênçãos de Deus, você precisa de dar um passo para Jesus, que é o todo dono do favor pela sua vida nesta noite. Fecha os teus olhos. Eu quero perguntar a você nesta noite. Janine, se prepara agora para estar louvando com este último hino desta noite. Eu quero te perguntar: quer dar hoje um passo para morar em Jerusalém celeste? Quer dar um passo hoje para Deus mudar a história da sua vida? Quer dar um passo hoje para você comer na mesa do... Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti.
separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti, eu separo.